Olá pessoal, meu nome é Juliana Stasi, eu sou terapeuta holística no Espaço Cosmos e hoje eu convido vocês para ficarem comigo até o final desse vídeo. Nós vamos falar um assunto bem importante e que a gente precisa entender para trazer para a nossa vida, que são as dimensões. As dimensões não são lugares, tem muitas pessoas que falam como se a gente vai para algum lugar. Não, as dimensões não são lugares, elas são níveis de evolução de consciência que conseguimos alcançar dependendo do estágio vibracional que nós estamos. Para chegar a essas dimensões, precisamos evoluir no nosso nível de consciência e aumentar a nossa faixa vibracional. Então, existe a terceira, a quarta, a quinta dimensão. Né? E a gente não sabe, assim, onde que a gente está. Será que a gente está na terceira? A gente vive na terceira, né? Ou a gente está na quarta, ou quem sabe a gente está indo para a quinta, já está na quinta. Não, nós vivemos a terceira. A terceira é tudo que tem altura, largura, profundidade, tudo que existe. As pessoas, as coisas, as árvores, as folhas, os carros, tudo. É a dimensão em que nós vivemos. A quarta dimensão. Não existe tempo, mas existe espaço. A quinta dimensão não existe tempo, nem espaço. Na terceira dimensão existe o tempo, que as pessoas dizem, mas tempo não existe. Sim, na terceira dimensão existe o tempo. Porque quando a gente, por exemplo, vai plantar uma árvore, a gente vai plantar a semente, vai esperar para que cresça, comece a crescer, se torne uma árvore, e isso demanda de um tempo. Né? Se a gente vai, por exemplo, a pessoa, uma gestação, também, até que a gestação aconteça, tem um tempo, 9 meses de tempo. Tu tem um projeto que tu vai fazer, tu vai botar toda a tua energia naquele projeto, e tu vai ficar em cima daquele projeto, e no foco do projeto, tem um tempo para esse projeto acontecer. Então, tudo na terceira dimensão precisa de um tempo. Né? O tempo é necessário para que as coisas aconteçam. As pessoas de consciência de terceira dimensão são muito individualizadas, egoístas. Por exemplo, se eu vou fazer um mal para alguém, o problema é desse alguém. Eu não tenho nada com isso, não estou preocupada. Este é o pensamento das pessoas que têm consciência de terceira dimensão. Não estamos preocupados com o outro de jeito nenhum. Esse é o pensamento da terceira dimensão. As pessoas que vivem na terceira dimensão, elas pensam somente nelas. Em tudo que elas pensam, que elas sentem, que elas agem, é só para elas. O outro não interessa. Terceira dimensão. A estrutura da terceira dimensão. Dualidade. Uma forma dual de percepção. Certo e errado, positivo e negativo, bom e mal, devia não devia, para cima, para baixo, preto e branco. Tempo linear, a percepção de que o tempo apenas se move numa linha reta, numa direção. Experienciado como passado, presente e futuro. Mente racional, o GPS da terceira dimensão. O processador de pensamento analítico, desenhado para fazer comparações, tirar conclusões, tomar decisões, armazenar informação, calcular. Corrupção, enganação, furar fila de banco, brigas, discussões, inveja, arrogância, prepotência, eu posso mais, eu tenho mais, eu sei mais que tu. São coisas para seres menos evoluídos. Aquela competência que as pessoas têm uma com a outra. Para que essas energias não nos contaminem, se quisermos estar na quarta dimensão, nossas consciências devem ser mais focadas em equilíbrio energético. Se a gente, por exemplo, está na quarta dimensão e a gente vive na terceira, e com a maioria das pessoas dessa forma, individualistas, egoístas, a gente não pode deixar que essa energia passe para nós. A gente tem que estar focado no nosso equilíbrio energético se nós estivermos na quarta dimensão, como meditação, alimentação saudável, praticar esportes, medicina alternativa, reiki, retiros espirituais.
tudo que a gente pode fazer para nós, para melhorar e para ficar nesta consciência, porque as dimensões são consciências, né? A quarta dimensão é a energia do pensamento, a consciência onde habita o nosso pensamento, a nossa consciência. A consciência, ela habita em todos os reinos e em todas as dimensões. Porém, essa evolução consciencial que está existindo é que faz com que cada ser, com as suas consciências, irem habitar em dimensões diferentes. Quando despertamos para a quarta dimensão, nós começamos a nos desprender de algumas restrições da terceira dimensão. Como, por exemplo, medir nossa riqueza em dinheiro e bens materiais, quanto eu tenho de bens, quanto que eu sou rica, comparar com as outras pessoas, competir, que tem muito, competir, julgar, querer ser aprovado pelos outros, controlar tudo, viver em dualidade, certo e errado. Quando percebemos isso, deixamos de ser escravos do materialismo. Quando a gente percebe que a gente não deve estar medindo riqueza em dinheiro, em bens materiais com ninguém, que a gente não deve julgar ninguém, não deve competir com ninguém, não deve querer ser aprovado pelos outros. Ai, mas os outros têm que achar que eu estou... Não. Isso não deve existir. Ou a gente controlar tudo, ou viver em dualidade. Quando a gente percebe isso, a gente deixa de ser escravo do materialismo e paramos de viver a vida de uma maneira insatisfatória e cheia de sofrimentos. Quando chegamos até a quarta dimensão, caminhamos em direção ao equilíbrio da nossa mente e da nossa emoção. Nesse estágio sentiremos bem-estar, valorização, amor, alegria e outros sentimentos positivos. O equilíbrio maior é atingido quando o medo, que nos prende na terceira dimensão, a terceira dimensão é uma dimensão de medo, né? Começa a perder força e o poder sobre nós. O ego é certamente o maior obstáculo para atingir as consciências da quarta dimensão. O processo de dissolução do ego acontece de modo diferente para cada ser e pode ser mais ou menos difícil. Quanto mais humildade, amor, vontade de evoluir você tiver, mais fácil será o processo. A única coisa que resolve tudo nesse ponto é a rendição ao nosso eu superior, ao nosso self. Primeiramente, devemos expandir a nossa consciência adquirindo mais e mais conhecimento espiritual. Depois, devemos manter no nosso coração, uma vontade profunda de acelerar essa evolução. E por último, devemos estar prontos para um processo de purificação que vai acontecer. Qual é a estrutura da quarta dimensão? O agora, esse é o ponto de poder. Cada momento do agora é limiar a todos os novos começos, novas escolhas. A escolha, o poder de escolher conscientemente iniciar algo a qualquer momento. O paradoxo, verdades contraditórias, algo que era verdade há pouco tempo, mas agora talvez já não seja mais, né? Talvez já não seja tanta verdade. Algo que era verdade há pouco, talvez já não seja mais agora verdade. Paradoxos. O alinhamento e equilíbrio, um estado de equilíbrio que neutraliza forças opostas. A estrutura da quarta dimensão. Nós precisamos ter toda essa estrutura para nos mantermos na quarta dimensão. As coisas acontecerão automaticamente, de modo diferente para cada um. Apenas deseje evoluir e tenha fé em você. Você só tem que querer evoluir e ter fé em si mesmo. Quando se entra em quarta dimensão, as consciências começam a ter um respeito e uma preocupação com o todo. As pessoas começam a melhorar as situações, para que isto contribua com a vida do outro. Exemplo, se eu vou estacionar o meu carro, eu vou estacionar direitinho, naturalmente, para que o outro também possa estacionar. Eu vou deixar um lugar, né? Tem um carro mais na frente, outro mais atrás, e tem um espaço grande. Ao invés de
eu estacionar no meio para não dar lugar para nenhum, nem outro, para ninguém mais estacionar ali, eu estaciono mais pertinho do que está atrás e deixo um espaço para o outro. Então, eu estacionei o meu carro pensando no outro. Eu agi pensando no próximo, no outro. Eu cuido das minhas ações para que o outro fique bem também, assim como eu estou. Né? Este é um movimento de quarta dimensão, mas num primeiro estágio, hein? Esse é o primeiro estágio da quarta dimensão. A quarta dimensão, tudo que eu faço aqui interfere na vida do outro. Então eu começo a cuidar mais das minhas ações. Eu começo a ter preocupação com o social, com todo. Quando essa consciência começa a se expandir, quando a gente começa a perceber que isto é importante, esse olhar para o todo, eu começo a me sentir muito bem, muito melhor. E essa energia, essa consciência vai passando como se fosse pelo portal do coração, pelo portal do amor. E então eu começo a perceber que eu me sinto muito bem quando eu faço uma coisa boa para mim, naturalmente, para o outro também. Aí começamos a perceber que estamos completamente conectados, interligados, e se eu fizer mal para você, eu acabo dando um tiro no meu pé, né? E eu me prejudico. Mas quando percebo que é liberado o amor, uma sensação muito boa, muito gostosa de fazer o bem para o outro, eu passo pelo portal do coração que vai me levando para um nível de consciência de quarta dimensão, superior, onde eu quero começar a compreender e melhorar a vida do outro, que ele tenha essa compreensão que eu tive, e eu quero que ele experimente essa coisa boa que eu estou experimentando, e aí eu quero ajudá-lo, ensiná-lo a se curar de suas próprias dores, explicando para essa pessoa que o comportamento acaba sendo um pouco egóico, mas que ele não está fazendo por mal, porque ele não aprendeu a fazer de outro jeito. E aquilo vai atrapalhar a própria vida. Aquele tipo de comportamento. Quando eu começo a ter vontade de ensinar para o outro, para que o outro viva melhor assim como eu estou vivendo, eu começo a trabalhar numa consciência de quarta dimensão superior, em nível de consciência. Então eu tenho vontade de ensinar o outro a se curar. Eu fui para dentro, eu olhei as minhas questões, eu fiz as minhas transformações, e isso foi muito bom para mim. E eu tenho vontade de passar para o outro, então começo a me movimentar para isso, a passar para ele como eu fiz esse processo, ensinar o quanto o universo é abundante verdadeiramente, né? E qual a vantagem de ajudar o outro? É muito bom, porque a gente se sente muito bem ajudando o outro a se olhar, a olhar no seu interior e achar as melhores saídas que envolvam ele e o próximo. E naturalmente eu começo a ascender um pouco mais, entrando no movimento de quinta dimensão. Então, o primeiro estágio da dimensão, da quarta dimensão, eu vou começar a olhar tudo como um todo, vou começar a olhar os outros na parte social, vou querer que a pessoa também age assim como eu estou agindo e me sentindo super bem, pensando, agindo, fazendo as coisas para mim e para que os outros se sintam bem também com as minhas ações. Eu vou passar isso para o outro, eu vou ensinar para o outro as ações, que maneira de comportamento ele deve ter para se sentir assim. Este é o primeiro estágio da quarta dimensão. Né? Primeiro estágio. E isso tudo acontece naturalmente. Né? A gente se sente muito bem, mas muito bem, porque a gente não está julgando ninguém, a gente não está competindo com ninguém,
as ações que a gente está tendo na nossa vida, as nossas ações, está refletindo nos outros, né? Eu não estou lá, vou na praia e vou jogar lixo na praia, o problema é isso é terceira dimensão. Isso é onde a gente vive, mas a nossa consciência não precisa estar nisso, nós não precisamos ser assim. Né? Então, tal coisa eu quero só para mim, né? Mas eu posso, terceira dimensão, eu quero só para mim, o problema é dos outros, né? Então, isso é só para mim. Quarta dimensão em primeiro estágio, isso é para mim e também para os outros, porque eu tenho e os outros também têm, pode ter, porque eu me sinto super bem, me sentindo super bem comigo, feliz, e o outro também pode se sentir super bem, feliz, agindo como eu estou agindo. Tu tá passando para ele, mostrando as ações que a gente deve ter para se sentir super bem, para estar com a consciência na quarta dimensão, porque o outro também vai refletir no outro o que tu tá fazendo. E aí o outro também vai fazer a mesma coisa que tu tá fazendo, tá agindo da mesma forma, e pro outro, imagina. Quanto mais consciências na quarta dimensão, melhor nós vamos viver. Né? E o segundo estágio da quarta dimensão é tu ajudar o outro a se curar, a olhar para dentro dele, a olhar as questões dele, as transformações, passar esse processo para ele, ensinar esse processo para ele fazer também. Para ele ver o que ele precisa arrumar aqui dentro dele, olhar para dentro, tá mais focado com o eu dele, o eu superior, com a sua essência. Quando a gente está focado na nossa essência, a gente não está nem preocupado se o outro vai fazer, vai ter isso, vai ter aquilo. Não, porque todos nós podemos ter e ser, né, da mesma forma. Na quarta dimensão, é claro. Então, mas tu vai passar para ele, tu vai mostrar para ele, já numa segunda fase da quarta dimensão, no segundo estágio, tu vai passar para ele, mostrar para ele que o universo é abundante, totalmente, verdadeiramente, que o universo tem tudo e que nós podemos ter tudo que o universo traz para nós, o Criador traz para nós. Tem tudo. Por que eu vou estar nessa terceira dimensão? De egoísmo, de individualidade, de querer só para mim, de fazer as coisas para mim que os outros não têm importância. Por que eu vou estar querendo isso se eu posso ser mais evoluída, a minha consciência ser evoluída? Então, quando aí tu já tá ensinando para o outro o que tu passou, mostrando para o outro como é que tu conseguiu chegar aqui, aí tu vai evoluindo um pouco mais a tua consciência. Né? Tu começa um trabalho de movimentação. E naturalmente começa a acender um pouco mais, entrando num movimento de quinta dimensão. Porque eu começo a fazer uma escolha, um trabalho que envolve o crescimento espiritual do outro, na quinta dimensão. A reconhecer a sua espiritualidade. Não falo de religião, espiritualidade. Espiritualidade do todo, do planeta, da energia de Gaia que está em evolução. Esse tipo de espiritualidade, o olhar para dentro da sua alma. Quando eu ajudo o outro a enxergar isso, fazendo esse trabalho espiritual, eu naturalmente começo um processo de evolução, seguindo para uma consciência de quinta dimensão. Quando eu estou ajudando o outro a olhar para a sua alma, inteiramente para o seu interior, esse trabalho espiritual. Esse movimento implica em ganho de consciência. E quanto mais pessoas tiverem ganho de consciência, melhor nós vamos estar. Melhor a consciência do planeta. E naturalmente essa transição planetária acontece com mais naturalidade, mais facilidade. E a nossa vida vai ficando mais fácil em todos os aspectos. As dimensões envolvem muito, mas muito ganho de consciência. Não só na mente, mas também no coração. É tão bom quando a gente consegue ajudar o outro que está em dor, em sofrimento, só porque ainda não conseguiu enxergar como é esse processo. As pessoas que vivem na quinta dimensão não competem,
Elas cooperam, discutem, moderam, aceitam a opinião dos outros, compaixão, ajudas mútuas. Esta é a consciência da quinta dimensão, e que, se tiver alguém na quinta dimensão, são raríssimas. Na quinta dimensão, a reação da terceira dimensão, a resposta da quarta dimensão leva à integração. Reintegração. Quando alcançamos uma consciência na quinta dimensão, experienciamos a reintegração do nosso eu superior. Essa conexão com nossos aspectos superiores traz uma consciência superior e permite conhecermos-nos ao nível da alma. Começamos a ser quem viemos para ser. As capacidades espirituais que nascemos aumentam e revelam-se. Estas incluem clarividência, telepatia e intuição abstrata. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo que tem telepatia, que tem clarividência e que tem uma grande intuição está na quinta dimensão. Eu só estou dizendo que inclui, quando a reintegração inclui clarividência, telepatia e intuição abstrata. Ascensão à sua sabedoria. A vida na quinta dimensão é maravilhosa, porque voltamos a estar novamente conscientes. Estamos conscientes de que podemos ascender a sabedoria e a informação disponíveis de nosso ser, que reside em todas as dimensões. Não há separação. Somos um com tudo e tudo somos nós. Energias mais elevadas e leves. Em quinta dimensão, vibramos em sentimentos como reverência, beleza, bondade. O casaco que escolhemos vestir cada dia não tem qualquer semelhança com o que tipicamente vestimos na terceira dimensão. E muito do que é vivido não se expressa através da mente ou de palavras, intelecto, cérebro, né? Mas antes, através do coração e de sentimentos, adquirimos uma sabedoria silenciosa. Então, muito do que a gente faz é através do coração e de sentimentos na quinta dimensão. A maneira que a gente age. A mente superior, neste nível de vivência, condições mentais e emocionais se fundem. A união ativa a mente superior e funcionamos através da mente da alma. Começamos a saber o que a alma sabe e a fazer escolhas guiadas pela alma na quinta dimensão. A consciência da quinta dimensão. A quinta dimensão é uma vibração, representada pelas energias do amor, confiança, fé, graça e gratidão. Uma frequência na sua forma mais pura, quinta dimensão. Quando é falado de qualidades como amor, confiança, fé, graça, compaixão e gratidão, não são meros conceitos intelectuais. A compaixão não é a ideia de que chegou o tempo de senti-la. Não, a compaixão é uma energia que cria grandes oscilações na estrutura do universo, do seu universo. A graça é uma energia palpável que pode ser testemunhada e utilizada no mundo ao seu redor. Fé e confiança são as frequências que impulsionam cada respiração que você toma no físico. Com cada inspiração e expiração, sua alma toma o divino. A gratidão é um reconhecimento energético para o universo que você está em alinhamento com a fonte. E o amor é profundamente a energia que alimenta toda a criação. Temos que trabalhar regularmente com energias de amor, confiança, fé, compaixão, graça e gratidão. A quinta dimensão torna-se acessível para você somente quando você alcançar esta frequência em sua consciência e for capaz de mantê-la em todos os momentos. Assim como a quinta dimensão a gente ainda não alcançou, e se alguém alcançou, são raras pessoas, porque a gente vive na terceira dimensão. A sociedade exige que as pessoas sejam, ajam, pensem, sintam como elas
na terceira dimensão, né? O que a gente vive, a sociedade, o regime que a gente vive de sociedade exige, e as pessoas não têm vontade de, eu tenho que, vamos dizer um exemplo, né? Eu tenho que ter um mestrado, eu tenho que ter um doutorado, porque assim os outros vão me reconhecer. Isso é terceira dimensão. Porque a gente não tem que estar preocupado com que os outros nos reconheceram. A gente tem que estar preocupado em fazer o que o coração da gente está mandando, o que a alma está mandando. Não que os outros, a opinião dos outros, não interessa. Agora, o que a alma está nos dizendo, o coração está nos mostrando, interessa para nós. Porque a gente deve, já vamos colocar na quarta dimensão, que tem muita gente na quarta dimensão, a gente deve, por que a gente, eu falei para vocês, vamos fazer auto-reiki num vídeo anterior, né? Vamos fazer auto-reiki e tal. Por que eu disse isso? Porque para a gente se manter na quarta dimensão, a gente tem que estar no foco da nossa energia, desta consciência de quarta dimensão, que é agir dentro do amor, né? Agir, tudo que a gente vai fazer também para que o outro se sinta bem, né? Tudo que a gente, como é que a gente traz isso para a nossa vida na quarta dimensão? A consciência de quarta dimensão, no nosso dia a dia, com as nossas ações, pensamentos, sentimentos, emoções, ações que a gente faz olhando para o todo, olhando para as pessoas que vivem junto com a gente, para as pessoas no mundo, que também das nossas ações vai refletir também na pessoa. A gente tem que ter um olhar mais social. Então, realmente, a quarta dimensão, a consciência da quarta dimensão, não tem nada a ver com a terceira. Não é essa de eu estar preocupado com o que os outros pensam de mim, eu estar preocupado que eu tenho que ter um carro tal, porque o outro vai ver que eu tenho um carro, que eu estou bem. Meu Deus, na quarta dimensão, enquanto a pessoa se sentir assim, que tem que ter o mestrado, tem que ter o doutorado, tem que ser um profissional de altíssima qualidade, porque os outros vão achar isso e vão dizer aquilo, e tu tem que ter um carro do ano, porque os outros vão ver que tu tá super bem, que tu tem bastante dinheiro, porque tu tem que estar com o teu consultório lotado de clientes, porque a fulana lá tá com um consultório lotado de clientes, tá dando muitos e muitos cursos. Gente, enquanto a gente estiver nesta consciência, a gente está na terceira dimensão. A gente não deve estar mais na terceira dimensão. A gente vive na terceira dimensão, mas com consciência de, no mínimo, quarta. Né? No mínimo, quarta. Porque a quinta dimensão já é mais espiritual, já é mais alma, e as pessoas ainda estão caminhando assim, engatinhando para a quinta dimensão. Mas vamos ficar na quarta, vamos ficar prestando atenção, focando nessa energia, nessa consciência de quarta dimensão. E se vierem essas energias de terceira nos baterem, nós já vamos nos trabalhar meditação, yoga, reiki, tudo que a gente sabe que tem para ser feito, ou que a gente sabe fazer. Vamos começar a nos trabalhar para não adianta a gente estar se sentindo na quarta dimensão e daqui a pouco tá lá na terceira, no meio, agindo da mesma forma. Nós não temos que regredir, nós temos que evoluir. Então a gente tem que estar no foco, no mínimo da quarta dimensão. A terceira dimensão chega, né? É muito egoísmo, muito julgamento, muita competição, muita coisa. Nossa, meu Deus do céu. A gente tem que fazer, todos os profissionais, trabalhar e fazer olhando as pessoas como um todo, olhando o planeta como um todo, olhando as pessoas mais socialmente. Mas se eu passei por isso, se eu vi que eu tinha isso, se eu arrumei o que eu tinha dentro de mim, eu fiz toda essa transformação, eu vou ensinar o outro a fazer o mesmo. Porque ele vai começar a se sentir muito bem.
Quem vive na quarta dimensão está feliz, está bem, tem fé, amor no coração e trabalha e vê e faz o seu foco todo também para que o outro se sinta bem e vai ajudar o outro a enxergar isso nele e ele vai trabalhar e vai ajudando os outros. Vocês imaginam só que maravilha isso. Isso é a quarta consciência. Imagina a quinta. Mas primeiro vamos ir para a quarta, né? Porque a terceira dimensão, a maioria das pessoas ainda estão em terceira dimensão. Agora com essa explicação aqui que a gente teve e tal, a gente já começa a ver o que a gente pode fazer para melhorar, para trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a gente sentir esse bem-estar enorme, para ser feliz, para estar feliz com os outros, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês pensem para ver qual a dimensão que vocês já estão, que vocês se trabalhem todos, isso é para todos nós, cada vez mais, que a gente se trabalhe, que a gente estude, que a gente pesquise, que a gente não repita o que os outros estão dizendo. É melhor a gente pesquisar e ter a nossa opinião e ser autêntico do que a gente repetir e nem sabe o que o outro está dizendo, que o outro, nem ele sabe o que está dizendo. Tem gente que tem a sua faculdade, é o seu profissional, é uma pessoa, um ótimo profissional e está dizendo só bobagem, está repetindo. Então, a terceira dimensão é muito forte nas pessoas. Porque as pessoas sempre têm que mostrar alguma coisa para os outros. E na realidade a gente tem que mostrar só pra gente. Os outros são os outros. Que a gente tem que conviver numa boa, porque nós estamos interligados. Todos são espelhos. E fazer a nossa vida e que os outros também se sintam bem nas tuas ações. Tu não vai lá na praia jogar porcaria pros animais morrerem e não tá nem aí que os animais morram, porque jogou lá porcaria na praia, dentro do mar. Então vai botar lixo na rua, porque não há necessidade disso. As pessoas têm que ser civilizadas, né? Eu tenho uma opinião, tu tem outra, eu não vou brigar contigo. Eu posso te dar a minha opinião, porque é o que eu tenho que fazer, te dar a minha opinião. Mostrar que tu tá errado ou não, ou vice-versa, mas não ser violento com as pessoas, ser racista, não gostar dos outros, porque o outro lá é gay, então eu não gosto do outro. Que é isso? Isso é terceira dimensão. O planeta está se transformando, nós também temos que nos transformar. Vamos para, no mínimo, quarta dimensão, que é uma maravilha. Vamos evoluir. E eu estou trabalhando para isso, para conseguir me evoluir e me sentir cada vez melhor. E eu tenho certeza que todo mundo quer isso. Nós queremos a nossa evolução, então nós vamos ter a nossa evolução. Se vocês gostaram desse assunto, se foi bom para vocês, vocês compartilhem. Vocês, se gostarem mesmo, deem um like e se inscrevam no meu canal, porque vão vir muitos outros assuntos, outros vídeos, e aí vocês podem ser notificados dos próximos vídeos se tocar lá no sininho. Se inscrevam no meu canal, se gostaram do assunto, compartilhe e vamos conversando muito mais vezes. Aloha, vamos evoluir juntos. Aloha, mahalo.